Maurão, deixa eu te fazer uma pergunta baseada até no que você já falou aí em relação à imprensa de São Paulo e tudo. Você acha que o bairrismo, principalmente vindo da imprensa de São Paulo para os times do Rio, ele aumentou com o advento da internet ou isso já era anteriormente? Eu não, assim, é claro que assim, as informações que a gente tinha no Rio de Janeiro eram informações dos times do Rio de Janeiro, muito pouco de São Paulo, né? Você tinha os programas locais e tudo. Mas você morando aí, você sentia isso antes? Aumentou agora? Ou segue mais ou menos a mesma coisa? Só potencializou? O Eu acho que que você acha aí? no passado, Tosa, o bairrismo era um bairrismo meio cego, assim, havia muito pouca informação do que acontecia no outro estado, não só São Paulo, Rio, né? Então, por exemplo, anos 70, os anos 80, Zico é jogador de Maracanã, algum gênio sacou essa. Aí você pode pegar também a torcida vaiando o Raí do Maracanã, Raí não puta jogador, pegaram no pé dele. Paulo César Caju vinha jogar aqui, era vaiado. E você, assim, é de lado a lado, barrismo é de lado a lado. Tem tradicionais barristas de imprensa do Rio e de São Paulo. E como era uma época que a informação não circulava tão livremente, você não tinha acesso, né, a tantos jogos, a tantas informações, tinha que comprar um jornal local, arrumar um jornal. Quem lia um jornal de outro estado? Pouca gente. Quem que ouvia uma rádio de outro estado? Eu, quando era moleque, eu pegava no radinho lá de Ondas Curtas e ficava tentando ouvir rádio de Minas, aqui de São Paulo. Sempre gostei. E era ótimo, eu conseguia entender um pouco mais o que acontecia, né? Ouvir jogos de outros estados, adorava. Numa época a gente não tinha jogo na televisão praticamente, né? Então, assim, tipo, jogar Palmeiras e Ferroviária, Palmeiras tentando ser campeão paulista. Pô, esse jogo é importante. Não tem jogo no Maracanã, não tem jogo no Rio. Eu vou no radinho lá e escuto. Aí o Palmeiras perde o jogo. Aí é um drama danado. Eu fico até tarde ouvindo aquilo. Só maluco fazer esse tipo de coisa. Entendeu? Só gente que gosta muito de futebol. Então você fica ali muito na espuma, né? E os jornalistas também. Até hoje acontece isso que eu falei. Alguém chega nos dias de hoje e fala que o Gerson fracassou na Europa, nessa passagem. Isso é desinformação, desculpa, é desinformação. E é interessante, né? Mas não dizem que o Yuri Alberto fracassou. Não fracassou também, né? Porque ele quer ficar aqui. Eu acho que nenhum dos dois fracassou. O Yuri Alberto voltou porque teve a guerra e agora ele está no Corinthians, é um clube muito importante, e acha que para ele, nesse momento, é interessante ficar aqui do que para o Zenit, né? Naquele cenário que continua por lá. Mas, enfim, então assim, era um barrismo mais cego, assim, muito pouca informação de lado a lado. E acho que ele é bilateral, né? Os dois estados, do Rio, de São Paulo, como tem de outros estados também, evidentemente. Eu acho que hoje, o que a gente está sentindo mais, que o pessoal fala que é bairrismo, eu chamaria muito de recibo. Muitos recibos sendo, sabe, apresentados por torcedores e por parte da imprensa. Quando fala imprensa de São Paulo, é parte dela, tá? E ela não precisa necessariamente estar em São Paulo. Tem imprensa de São Paulo radicada no Rio, trabalhando, por exemplo, em empresas do Rio de Janeiro, né? E até em outros lugares. Quando eu falo imprensa de São Paulo, é aquele jornalista que é mais voltado para os times de São Paulo e que hoje muitos estão passando o recibo, pelo que eu falei há pouco, pelo cenário em que um clube se organizou, tem um potencial de arrecadação muito grande e ele está quebrando só não está quebrando completamente porque tem o Palmeiras, né? Então, que também é um clube que está estruturado. Então, o fato do Flamengo, com o seu potencial, estar nesse patamar atual, está preocupando muita gente. Porque o futebol de São Paulo, consequentemente todos que estão ao seu redor, aí, em torno dele, se habituou com a bagunça do futebol carioca a partir dos anos 80, uma grande zona, né? O futebol carioca cultuava o treinar para quê do Romário, cara? Treinar para quê? Porra, o cara é um craque, tudo bem, mas treinar para quê? O pessoal achava legal. Ah, que engraçadinho. Enquanto isso, os times aqui estavam montando CT, trabalhando sério. Então, São Paulo abriu uma vantagem com merecimento, né, com a organização, muito grande. Você tinha aí o time do Rio ganhando o quê? Ganhando muito pouco. O Fluminense com a Unimed. O Botafogo ganhou um título 95 ali, sabe lá como, né? Um bom time que tinha o Botafogo, ganhou aquele campeonato muito controlado, mas ganhou. O Vasco conseguiu ser competitivo quando tinha o Banco of América. Então, você vê que eram espasmos de clubes muito grandes do Rio de Janeiro que não conseguiam ser competitivos, né? E os times daqui muito mais organizados. Corinthians, Palmeiras, mesmo com certas dificuldades ali, o São Paulo muito forte, o Santos, geração Robinho e Diego, depois geração Neymar e Ganso. O Santos cresceu muito nesse período, né? Aí depois vem os erros de administração dos times de São Paulo, copiando, entre aspas, os do Rio, de certa forma, e um dos cariocas se organizou, justamente o que tem maior potencial.
Então, um time que não é de São Paulo está acostumado hoje com uma hegemonia que é duramente ameaçada pelo Flamengo. E aí começam essas coisas. O assunto Vitor Pereira é relevante? É, mas foi transformado numa coisa 10 vezes maior. Não dá para comparar a repercussão que houve aqui na imprensa de São Paulo, que eu falo aqui, o pessoal que mora no Rio, que é paulista, que torce para time aqui de São Paulo, com a saída do Muricy, em 2011, do Fluminense, o negócio do Rato, né, que foi 23 dias depois estava no Santos, e foi campeão da Libertadores. Ou com a saída de Mano Menezes do Flamengo, sem nenhum sentido, do nada, e 80 e poucos dias depois ele era apresentado técnico do Corinthians para substituir o Tite em 2014. Então, assim, são situações com tratamento diferenciado, porque nesse episódio do Vitor Pereira, o que se percebeu, no fundo, não foi discutido como eu acho que deveria, é justamente isso. Por que ele mudou de ideia? Esquece a sogra momentaneamente, gente. Ele mudou de ideia porque aqui ele não quer ficar, e aqui ele quer, com sogra e tudo, porque tem uma diferença entre os clubes hoje. É aquilo que eu falei há pouco. E isso está, de fato, acho que assustando muita gente. Mas eles não estavam assustados quando o São Paulo era soberano. Ninguém estava assustado. Ou quando o Corinthians ganhou o Mundial, ganhou o Mundial, ninguém estava assustado. Comprou o Pato por 15 milhões de euros, numa época que as maiores negociações do futebol mundial eram de 50 milhões de euros, 60. O Pato custou 15. Hoje o Flamengo traz jogador por 15, mas as maiores são de 200 e tanto. O Neymar foi 222. 3 patinhos na Lagoa. 222 milhões de euros. Então, 15 milhões de euros pelo Pato há uma década, quando ele foi contratado pelo Corinthians, era muito mais do que hoje são 15 milhões de euros dentro da realidade desse mercado maluco do futebol internacional. Então, aí não havia essa preocupação agora. Mas acho que é muito por isso. Né? Você perde uma hegemonia que já vem de muito tempo, que era mérito dos times aqui de São Paulo, e hoje só um deles faz o trabalho correto, que é o Palmeiras. Os demais têm sérios problemas que são, acho que, muito pouco combatidos pela imprensa, como a imprensa do Rio também, salvo exceções, nunca combateu como deveria as péssimas gestões do futebol carioca, os péssimos dirigentes, os absurdos que foram cometidos ao longo do tempo, que colocaram o futebol carioca num atraso absurdo, né? Absurdo, durante todos esses anos. Tá a fim de contribuir? Seja um parceiro do Falsa Prosa.